Minha irmã destruiu meu vestido de formatura só porque eu fiquei mais bonita que ela. Oi, pessoal! Meu nome é Beatriz e hoje tenho 27 anos, mas essa história aconteceu quando estava quase completando 18 anos e me formando no ensino médio. Contei essa história algumas vezes para amigos, mas dessa vez contei para meu namorado e ele me disse que seria uma boa história para compartilhar com as pessoas na internet. Como eu disse, na época eu estava perto dos 18 anos e prestes a me formar no ensino médio. Morava com meus pais e minha irmã mais velha, a Camila, que tinha 20 anos na época. Ah, e podem me chamar de Bia se quiserem. Desde pequenas, eu e Camila sempre tivemos uma relação complicada para dizer o mínimo. Sabe aquela rivalidade entre irmãs que todo mundo fala? Então, multiplica isso por 1000 e você chega perto do que a gente vive. Camila sempre foi a filha perfeita aos olhos dos nossos pais. Notas excelentes, popular na escola, aquele tipo de garota que parece ter nascido com um manual de como ser incrível. Bem, digamos que sou mais do tipo que prefere ficar na minha, com meu grupinho de amigos. Não sou uma aluna ruim, mas também não sou nenhum gênio. A questão é que nos últimos anos, as coisas haviam começado a mudar. Eu fui me descobrindo, ganhando mais confiança, me cuidando mais. E bem, digamos que a puberdade foi mais generosa comigo do que com a Camila. Não que isso importe muito pra mim, mas parece que pra ela isso havia virado uma competição que eu nem sabia que estava participando. E aí chegamos à formatura. O que deveria ser o momento mais especial da minha vida escolar se transformou em um pesadelo digno de filme de terror, tudo por causa do ciúme doentio da minha irmã. Desde o início daquele ano, eu sabia que queria um vestido especial para o baile de formatura, algo que me fizesse sentir como uma princesa, sabe? Mas com os preços nas nuvens, percebi que teria que me virar para conseguir. Então fiz o que qualquer adolescente desesperada faria. Arrumei um trabalho de meio período numa cafeteria perto de casa. Por 6 longos meses, passei minhas tardes e fins de semana servindo café, limpando mesas e aturando clientes mal-humorados. Não foi fácil conciliar com a escola, mas eu tinha um objetivo. Enquanto isso, a Camila ficava em casa aproveitando seu ano sabático antes da faculdade. Ano sabático entre bastante aspas porque obviamente já fazia muito mais do que um ano. Ela vivia dizendo que eu estava exagerando, que era só um baile de formatura. Fácil falar quando os pais sempre bancaram tudo pra ela, né? Finalmente, depois de economizar cada centavo, chegou o grande dia. Fui à loja para escolher meu vestido. Passei horas provando vários modelos até que, lá estava ele, um vestido vermelho deslumbrante com um decote discreto e uma fenda lateral que ia até o joelho. Quando vesti, me senti linda como nunca. A vendedora até comentou: "Esse vestido parece ter sido feito para você." Mal sabia ela o quanto aquelas palavras custariam depois. Cheguei em casa nas nuvens, louca para mostrar minha conquista. Meus pais adoraram, mas a Camila, bom, digamos que seu sorriso não chegou aos olhos. Ela olhou o vestido de cima a baixo e soltou um legal, tão seco que poderia ter transformado o vestido em pó ali mesmo. Naquela noite, ouvi ela discutindo com nossos pais. Algo sobre sempre favorecerem a caçula. E por que ela pode ter um vestido tão caro? Eu quis gritar que tinha sido meu dinheiro, meu esforço, mas me contive. Se eu soubesse o que estava por vir, teria trancado aquele vestido num cofre. O grande dia estava chegando e eu mal podia conter minha ansiedade. Passei a tarde toda preparando tudo, sapatos polidos, maquiagem separada, acessórios escolhidos. E claro, meu lindo vestido vermelho pendurado na porta do guarda-roupa, me lembrando o quanto eu tinha me esforçado para tê-lo. Mas algo no ar não parecia certo. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada, mas você não sabe exatamente o que? Pois é, eu estava me sentindo assim. A Camila estava agindo de um jeito esquisito. Mais do que o normal, quero dizer. Ela ficava entrando e saindo do meu quarto com desculpas esfarrapadas. Só vim pegar uma coisa emprestada, esqueci o que vim fazer aqui, esse tipo de coisa. Numa dessas, eu juro que a peguei olhando fixamente para o meu vestido com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era um misto de raiva e, sei lá, determinação? Quando perguntei se estava tudo bem, ela deu um sorriso falso e saiu rapidinho do quarto. À noite, durante o jantar, a tensão era palpável. A Camila mal tocou na comida e ficava me lançando olhares estranhos. Quando comentei empolgada sobre a formatura, ela simplesmente se levantou da mesa e foi para o quarto. Nossos pais trocaram olhares preocupados, mas ninguém disse nada. Antes de dormir, fui dar uma última olhada no meu vestido. Estava tudo certo, mas mesmo assim decidi fechar a porta do guarda-roupa. Sei lá, só para garantir. Deitei na cama com um nó no estômago. Tentei me convencer de que era só nervosismo pela festa, mas no fundo eu sabia que tinha algo mais. Se ao menos eu tivesse dado ouvidos a essa intuição. Mal sabia eu que ao acordar na manhã seguinte, meu mundo viraria de cabeça para baixo. Acordei no dia da formatura com o coração acelerado. Mal tinha dormido, ansiosa demais com tudo que estava por vir. Levantei da cama num pulo e fui direto para o guarda-roupa. Abri a porta e dei mais uma olhadinha no meu lindo vestido vermelho. Estava perfeito, exatamente como eu o havia deixado na noite anterior.
Sorri, fechei o guarda-roupa e desci para tomar café. Na cozinha, encontrei meus pais já preparando o desjejum. Minha mãe sorriu ao me ver. Bom dia, formanda. Pronta para o grande dia? Eu estava prestes a responder quando notei que a Camila não estava à mesa. Cadê a Camila? Perguntei. Ainda dormindo, meu pai respondeu, revirando os olhos. Você sabe como ela é. Dei de ombros e me sentei para comer. Estava tão empolgada que mal conseguia engolir a comida. Depois de algum tempo, decidi voltar para o quarto para tentar descansar um pouco antes de ter que começar a me arrumar. Sabe como é, dia especial. Muitas e muitas horas se arrumando. Subi as escadas quase saltitando, ansiosa para começar a me arrumar. Quando cheguei perto do meu quarto, ouvi um barulho estranho vindo de dentro. Meu coração acelerou. Abri a porta devagar e não podia acreditar no que estava vendo. Lá estava Camila, no meio do meu quarto, com uma tesoura na mão, cortando furiosamente meu vestido de formatura. Pedaços de tecido vermelho estavam espalhados pelo chão. Fiquei paralisada por um segundo, em choque. Então, gritei. Camila, o que você está fazendo? Ela se virou, assustada. Por um momento vi pânico em seus olhos, como se tivesse sido pega no ato, o que era exatamente o caso. Mas logo sua expressão mudou para uma mistura de desafio e satisfação. O que parece que eu estou fazendo? Ela respondeu, com um sorriso maldoso. Se eu não tive um vestido desses na minha formatura, você também não pode ter. Corri para tentar salvar o que restava do meu vestido, mas era tarde demais. Estava completamente arruinado. A saia em frangalhos, o decote rasgado, a fenda lateral agora ia até a cintura. Como você pôde? Gritei, as lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Eu trabalhei meses para comprar esse vestido. Nem é a sua formatura. Camila deu de ombros, jogando a tesoura na minha cama. E daí? Só porque você está se formando não significa que pode ser o centro das atenções. Já não basta ter roubado toda a atenção dos nossos pais nos últimos meses? Nesse momento, nossos pais apareceram na porta, atraídos pelos gritos. Mas o que está acontecendo aqui? Meu pai perguntou, olhando chocado para a cena. Minha mãe correu para me abraçar quando viu meu estado. Camila, o que você fez? Ela perguntou, horrorizada. Camila cruzou os braços, desafiadora. Só estou colocando as coisas no lugar certo. Ela não merece toda essa atenção só porque está se formando. Desabei em lágrimas nos braços da minha mãe, enquanto meu pai tentava entender a situação. A festa era naquela noite. Em algumas horas eu deveria estar me arrumando para o momento mais importante da minha vida escolar. Ao invés disso, estava ali, chorando sobre os restos do meu vestido dos sonhos, destruído pela inveja da minha própria irmã. Como as coisas tinham chegado a esse ponto? O caos que se seguiu após a descoberta do meu vestido destruído foi surreal. Minha mãe tentava me consolar, meu pai gritava com a Camila, e eu estava em choque, olhando para os restos do meu sonho espalhados pelo chão. Foi minha mãe quem finalmente quebrou o transe. Bia, querida, olha para mim, ela disse, segurando meu rosto entre as mãos. Nós vamos dar um jeito nisso, ok? Você vai ter um vestido para o baile de formatura, nem que eu tenha que costurar um eu mesma. Olhei para o relógio. Faltavam apenas 8 horas para o baile. Parecia impossível, mas eu sabia que tinha que tentar. Vamos, minha mãe disse, pegando sua bolsa. Seu pai fica aqui para lidar com isso. Ela lançou um olhar furioso para Camila, que parecia finalmente perceber a gravidade do que tinha feito. Entramos no carro e minha mãe começou a dirigir como se estivéssemos fugindo de um tornado. Liga para suas amigas, ela instruiu. Vê se alguém tem um vestido que possa te emprestar. Com as mãos tremendo, comecei a fazer ligações. Nada, todas já estavam se arrumando, seus vestidos escolhidos há meses. Nossa primeira parada foi no shopping. Corremos de loja em loja, mas parecia que todo mundo tinha decidido se formar naquele dia. Os poucos vestidos de festa que encontramos ou não serviam ou eram horríveis. Não se preocupe, minha mãe disse, embora eu pudesse ver o pânico em seus olhos. Temos outras opções. Próxima parada, a loja de vestidos de noiva onde minha prima tinha alugado seu vestido no ano anterior. A vendedora olhou para nós com pena quando explicamos a situação. Tem um vestido que pode servir, ela disse, desaparecendo nos fundos da loja. Voltou com um vestido azul claro, simples mas elegante. Corri para o provador, rezando para todas as divindades que conhecia. Servia, mais ou menos. Era um pouco grande na cintura e longo demais, mas nada que alguns alfinetes não pudessem resolver. Vamos levar, minha mãe disse, já sacando o cartão de crédito. Olhei para o relógio novamente. 2 horas para a cerimônia. Eu ainda precisava me maquiar, arrumar o cabelo, e de alguma forma superar o trauma das últimas horas para conseguir sorrir nas fotos. Enquanto voltávamos para casa, meu celular tocou. Era meu pai. Bia, ele disse, a voz séria. Encontraram um vestido? Sim, respondi, segurando o vestido azul como se fosse um salva-vidas. Não é perfeito, mas vai servir. Ótimo. Olha, sobre a Camila. Meu pai começou, mas foi interrompido por uma voz animada ao fundo. É a Bia? Passa pra mim. Reconheci imediatamente a voz da tia Márcia, irmã do meu pai. Oi, querida. A voz alegre da tia Márcia soou pelo telefone.
Cheguei para fazer uma visita surpresa e me deparei com esse caos todo. Seu pai me contou o que aconteceu. Que horror! Mas não se preocupe, tá? Tenho uma ideia. Vocês já estão voltando? Estamos quase chegando, respondi, confusa com o tom animado dela diante da situação. Ótimo, até já. Chegamos em casa uns 10 minutos depois. Mal tive tempo de sair do carro e tia Márcia já estava me puxando para dentro, pedindo para ver fotos do vestido original. Com as mãos tremendo, mostrei as fotos no meu celular. Tia Márcia estudou as imagens por um momento, um sorriso misterioso no rosto. Espera só um minutinho, ela disse, pegando as chaves do carro. Já volto. Antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, ela já tinha saído. Olhei para minha mãe confusa, mas ela apenas deu de ombros. Passaram-se 20 minutos agonizantes. Eu estava prestes a ter um ataque de pânico quando ouvi o carro da tia Márcia estacionando. Ela entrou correndo, carregando uma capa de vestido. Tadá! Exclamou, abrindo o zíper com um floreio. Meu queixo caiu. Ali estava um vestido vermelho deslumbrante, ainda mais bonito que o original. O tecido parecia fluir como água com um brilho sutil que capturava a luz. Tia, como? Balbuciei mal acreditando no que via. Lembra da minha amiga Lúcia, a estilista? Ela tinha feito esse vestido para um desfile, mas a modelo cancelou de última hora. As medidas são parecidas com as suas, só vai precisar de alguns ajustes rápidos. Rapidamente vesti o vestido. Era um pouco largo na cintura e longo demais, mas nada que não pudesse ser resolvido. Rápido! Minha mãe exclamou, já com alfinetes e linha na mão. Bia, você vai se maquiar e arrumar o cabelo enquanto a gente faz os ajustes. As próximas 2 horas foram uma correria louca. Enquanto eu me maquiava com mãos trêmulas, minha mãe e tia Márcia trabalhavam furiosamente no vestido, ajustando a bainha e apertando a cintura. Milagrosamente conseguimos terminar tudo a tempo. Quando me olhei no espelho, mal pude acreditar. O vestido era perfeito, como se tivesse sido feito para mim. Você está linda, meu amor, minha mãe disse, com lágrimas nos olhos. Tia Márcia sorriu, orgulhosa. Agora vai lá e arrasa no seu baile de formatura. Enquanto me preparava para sair, lancei um último olhar para Camila, que estava sentada quieta num canto, parecendo genuinamente arrependida. Mas naquele momento, eu estava focada demais na minha noite especial para me preocupar com ela. Com um sorriso confiante, entrei no carro. A festa me esperava, e eu estava pronta para brilhar. Quando cheguei ao local do baile, foi como se o tempo parasse por um instante. Todas as cabeças se viraram na minha direção, e pude ouvir os sussurros de admiração se espalhando pela multidão. Minhas amigas correram até mim, os olhos arregalados de surpresa. Bia, você está deslumbrante, exclamou Mariana, tocando o tecido do vestido como se não acreditasse no que via. Esse vestido é ainda mais lindo que o outro. Brevemente, contei a elas o drama que tinha acontecido mais cedo. Suas expressões variaram do choque à indignação, mas logo foram substituídas por sorrisos de apoio. Bem, você certamente deu a volta por cima, disse Júlia, me abraçando. A festa em si passou como um borrão. A pista de dança se transformou em um mar de corpos se movendo ao ritmo da música. Eu dancei como se não houvesse amanhã, girando e rodopiando, o vestido vermelho fluindo ao meu redor como fogo líquido. Em um momento percebi que estava sendo o centro das atenções. Pessoas que eu mal conhecia vieram me cumprimentar, elogiar meu vestido, tirar fotos comigo. Era como se por uma noite eu fosse uma celebridade. Mas o melhor momento foi quando tocou aquela música. Sabe aquela que é a sua favorita, que faz seu coração bater mais forte e seus pés se moverem sozinhos? Pois é, essa mesma. Quando os primeiros acordes soaram, eu fechei os olhos, ergui os braços e me entreguei completamente à música. Naquele instante, todo o estresse, toda a raiva, todo o drama do dia simplesmente evaporou. Quando a festa finalmente chegou ao fim, já era quase amanhecer. Saí do salão exausta, mas com o coração cheio. Olhei para o céu, vendo as últimas estrelas desaparecerem com a chegada do dia, e sorri. Aquela noite eu tinha brilhado mais do que qualquer estrela. Nem parecia que horas atrás quase tudo tinha dado extremamente errado. Quando finalmente cheguei em casa, o sol já estava alto no céu. Mal consegui tirar o vestido antes de desabar na cama, exausta. O mundo à minha volta desapareceu no instante em que minha cabeça tocou o travesseiro. Acordei com o cheiro de comida vindo da cozinha. Olhei para o relógio, 13h45. Uau, eu realmente tinha apagado. Ainda meio grogue, me arrastei para fora da cama e fui em direção à sala. Lá, encontrei toda a minha família reunida. Meus pais estavam sentados no sofá com expressões sérias. Camila estava numa poltrona, olhando para o chão. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse passado a noite inteira chorando. Bia, senta aqui, meu pai disse, indicando o lugar ao lado dele. A Camila tem algo para te dizer. Camila levantou os olhos, encontrando os meus pela primeira vez. Sua voz saiu trêmula. Bia, eu sinto muito. Muito mesmo. O que eu fiz foi horrível e imperdoável. Eu estava com tanta inveja, tão frustrada com minha própria vida, que acabei descontando em você. Não há desculpa pro que eu fiz, mas espero que um dia você possa me perdoar.
Fiquei em silêncio por um momento, processando suas palavras. Parte de mim queria gritar, dizer que ela tinha razão, que era imperdoável, mas outra parte via o quanto ela estava genuinamente arrependida. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interveio. Nós conversamos muito com a Camila, Bia, e chegamos a algumas decisões. Meu pai continuou. Primeiro, a Camila vai devolver todo o dinheiro que você gastou no vestido. Ela vai arranjar um emprego de meio período para pagar. Camila assentiu, ainda olhando para o chão. Segundo, minha mãe acrescentou, ela está de castigo por tempo indeterminado. Nada de festas, saídas com amigos ou privilégios até segunda ordem. E por último, meu pai concluiu, a Camila vai começar a fazer terapia. Percebemos que há questões mais profundas que precisam ser trabalhadas, e queremos ajudá-la a lidar com isso de maneira saudável. Olhei para Camila novamente. Ela parecia menor de alguma forma, como se todo o peso de suas ações tivesse finalmente caído sobre seus ombros. Comecei, ainda incerta do que dizer. Eu agradeço pelas desculpas, Camila. Vai levar tempo, mas talvez um dia possamos superar isso. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Era o fim de um capítulo difícil em nossas vidas, mas também o começo de algo novo. Enquanto me sentava ali, cercada por minha família imperfeita mas unida, percebi que apesar de tudo, eu tinha muito pelo que ser grata. O cheiro da comida na cozinha quebrou o momento. Bem, minha mãe disse, levantando-se, acho que todos nós merecemos um bom almoço agora. Bia, quer nos contar mais sobre a festa? Enquanto nos dirigíamos para a cozinha, senti um leve toque no meu braço. Era Camila. Obrigada, ela sussurrou por me dar uma chance. Foi o começo de um longo processo de cura e reconstrução de um relacionamento que estava há muitos anos quebrado. Não sabia se era possível virarmos melhores amigas, mas no mínimo irmãs poderíamos tentar. Escrevendo essa história para vocês, nem consigo imaginar que já se passaram quase 10 anos desde aquela noite louca da formatura. Às vezes, quando olho para trás, mal posso acreditar em tudo o que aconteceu e como as coisas mudaram. Hoje, aos 27 anos, posso dizer que aquele incidente com o vestido foi um ponto de virada na minha vida e no meu relacionamento com Camila. Não nos tornamos melhores amigas da noite para o dia, na verdade, levou anos de trabalho, conversas difíceis e muita paciência. Camila realmente levou a sério a terapia. No início, era como arrancar dente, mas aos poucos ela foi se abrindo e enfrentando seus demônios. Descobrimos que havia muito mais por trás daquela fachada de filha perfeita do que imaginávamos. A pressão que ela colocava em si mesma, o medo de falhar, a sensação de que estava ficando para trás enquanto eu florescia, tudo isso contribuiu para aquele momento de loucura. Quanto a mim, bem, não foi fácil, mas com o tempo, aprendi a ver além da minha própria dor e entender a de Camila também. Hoje nossa relação está boa. Não somos aquelas irmãs inseparáveis dos filmes, mas temos um respeito mútuo e um carinho genuíno uma pela outra. Fazemos questão de nos encontrar regularmente para um café ou um almoço, colocamos o papo em dia e até nos divertimos relembrando aquela noite maluca da formatura. Camila encontrou sua vocação como psicóloga infantil. Irônico, não é? Ela diz que sua própria jornada de autodescoberta a inspirou a ajudar outras pessoas. Quanto a mim, acabei seguindo carreira em design de moda. Quem diria que todo aquele drama com o vestido acabaria me inspirando profissionalmente? Olhando para trás, aquela noite que começou como um pesadelo se transformou em um catalisador para mudanças positivas em nossas vidas. Não que eu recomende destruir o vestido de formatura de alguém como terapia familiar, mas no nosso caso, foi o empurrão que precisávamos para enfrentar problemas que estavam enterrados há muito tempo. E no final, a minha festa de formatura foi melhor do que eu sempre imaginei. Se há uma lição que aprendi com tudo isso, é que às vezes as maiores transformações vêm dos momentos mais inesperados. E que com amor, paciência e muito trabalho, até os relacionamentos mais quebrados podem ser consertados. Ah, e aquele vestido vermelho deslumbrante que a tia Márcia conseguiu de última hora, ele ainda está pendurado no meu armário. Não porque eu pretenda usá-lo novamente, mas como um lembrete. Um lembrete de que não importa o quão ruim as coisas pareçam, sempre há uma chance de dar a volta por cima e brilhar. Obrigado por ouvirem minha história. Comentário do Ecos do Reddit. E aí, galerinha? Que história mais maluca, né? Eu fiquei realmente impressionado que no final tudo deu certo e a Bia conseguiu vestido novo e brilhou no baile de formatura. Que sorte que sua tia tinha um contato tão relevante para um momento como esses. Me conta nos comentários, se você fosse a Bia, perdoaria a Camila? Ou acha que ela foi longe demais? Ah, e se você curtiu essa história de superação e drama familiar, aperta aquele like. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo incrível para vocês. E olha, se você ainda não é inscrito, o que está esperando?
Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora, se você ficou com gostinho de quero mais, não se preocupe, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado. É outra história incrível que tenho certeza que você vai amar. E não esquece de conferir a descrição do vídeo. Lá tem links para outras histórias incríveis e playlists que separei especialmente para você. E uma dúvida, se existisse uma assinatura para membros no canal com precinho camarada, vocês se tornariam membros? Conta para mim nos comentários. Valeu, galera! Até a próxima!